para concursos de direito administrativo do INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social. Passei na prova no concurso do Instituto Nacional de Seguridade Social. Fui muito bem na prova, gabaritei direito administrativo e fui nomeado super rápido. E melhorou muito a minha vida. Conteúdo de fiscalização do MP. De acordo com o artigo 127 da própria CF, diz assim: o MP é a instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como é que é essa permanente aqui? Incumbindo-lhe o quê? A defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais, e individuais indisponíveis. Todos nós sabemos que, num país organizado e regido pelas leis, há três tipos de poderes. Três tipos. Um que faz as leis, o legislativo, o outro que administra, fazendo obras, prestando serviços à população, o executivo, e um poder que julga os desrespeitos a lei fazendo justiça nos casos que lhe são apresentados, o judiciário. Essa tarefa de prestar a justiça é muito delicada, primeiramente porque deve ser imparcial e depois disso porque só haverá justiça se as decisões forem tomadas com base na lei. E a lei é a maior segurança de todos nós, trazendo-nos certeza de que nada será feito conforme o nariz, mas segundo critérios e limites estabelecidos na lei. De todos os tipos de leis, a Constituição é o mais importante e é o que prevalece sobre todos os outros. E quem fiscaliza a realização da justiça dentro dos limites da lei, quem toma iniciativa para exigir que a lei seja cumprida, quem exige responsabilização de todas e qualquer pessoa que infrinjam a lei. A Constituição Federal determinou que essa tarefa seja prestada por um órgão cuja função especialíssima é defender a lei, a ordem jurídica, para que vivamos sob o império do direito e não sob a segurança do arbítrio, do bom ou mau humor de algum governante ou juiz ou legislador ou de qualquer pessoa. O MP é, portanto, a instituição pré-vista pela Constituição Federal com a missão de defender a ordem jurídica, ou seja, a própria Constituição Federal e todas as leis. Como a Constituição Federal estabeleceu o Brasil como uma democracia, o governo em que o poder é do povo e do povo para o povo, pelo povo também, e também confiou ao MNP, Ministério Público, a defesa do regime democrático. E só haverá democracia se houver respeito aos direitos e interesses de toda a coletividade, interesses sociais e de cada uma das pessoas, interesses individuais. Essa missão também foi confiada ao MP, ao Ministério Público, mas o que é o MP? A Constituição Federal definiu o MP como uma instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado. Permanente quer dizer que, da mesma forma que não pode acabar o poder legislativo, não pode ser fechado o poder judiciário. Também o MP, o Ministério Público, deverá existir sempre permanente, ao contrário do que o provisório, o precário ou o transitório. Exagerando porque se vier uma ditadura, tudo será sempre possível, até o fechamento do legislativo e do judiciário. Os poderes legislativo, judiciário e o MP serão eternos, existirão sempre e nenhuma lei jamais poderá extinguir a tais instituição permanente. Essencial, daí tem um trequinho escrito com parênteses, essencial à função jurisdicional, esse é o MP. Ou a frase, essencial à função jurisdicional, significa que o MP deverá estar sempre presente em toda a atividade do Poder Judiciário. Esse poder é o que presta a função jurisdicional, ou seja, diz o direito. Juris, direito, disser e dizer direito. Aplicável às questões controvertidas que lhes são apresentadas. Assim, sempre que o Poder Judiciário estiver dizendo o direito aplicável, prestando a função jurisdicional, ele deverá atuar o MP. Né? Confira que o MP tem em sua atuação princípio essencial na atividade jurisdicional do Estado. Basicamente, pois o MP atuará onde houver um fórum ou um tribunal ou um juízo de direito.
e quando atuar defendendo ou a ordem jurisdicional, ou o regime democrático, ou os interesses sociais indisponíveis, ou até os interesses individuais indisponíveis, o MP, o Ministério Público, ou atuará fiscalizando, ou o MP vai ser o serviço de juízo direto do tribunal. Ou o MP também promove as ações para que o judiciário julgue a questão e aplique a lei cabível às infringências apontadas pelo próprio MP. Fiscaliza, vê se os caras estão trabalhando certo. Ele mesmo fala, olha, isso aqui está contra a lei, vocês devem fazer isso aqui. E eles também fazem o serviço de juízo de direito do tribunal. Hein? Quer dizer, eles fiscalizam os serviços de direito. São duas coisas, né? Fiscalizando o juízo de direito ou, ou eles promovem ações, né? No Brasil há vários órgãos jurisdicionais com diferentes competências e funções. Essas diferenças de atuações, né, foram estabelecidas pela própria Constituição Federal. Há órgãos do judiciário na Justiça Militar, na Justiça Eleitoral, na Justiça do Trabalho, na Justiça Federal, na Justiça Estadual e nos diferentes degraus e instâncias desses justiças. Interessante. Em todos esses caras aí, Militar Federal, Trabalho, Estadual, os órgãos ou as instâncias já sempre o que? Atuem um representante do MP. Sempre tem que ter um cara do MP, ainda que com denominação diferente. Daí, eu acho que eu tô com a página errada. Achei. Na esfera da Justiça Federal, o órgão do Ministério Público se chama Procurador da República. Na Justiça do Trabalho, o Procurador do Trabalho ou Procurador Eleitoral. Na Justiça Eleitoral, Promotor de Justiça na primeira instância da Justiça Estadual. Na segunda instância chama-se de Procurador de Justiça. É o promotor de justiça quem processa os criminosos e defende o meio ambiente. O consumidor, os órfãos, incapazes, a família, os agentes, as crianças e adolescentes e a regularidade das falências e até a liberdade do acesso às praias. Eu acho muito engraçado, ficar toda hora pensando aqui se a liberdade de acesso às praias. Naturalmente, em todo o fórum, existirá uma promotoria de justiça, onde trabalhará um promotor de justiça e onde precisará o auxílio e cooperação de um auxiliar de promotor de justiça, que é um dos cargos que tem muito conteúdo de concurso, certo? Por derradeiro, é bom observar que cumpre ao MMP, o Ministério Público, a tutela, a defesa tutela e defesa, tá? Dos interesses sociais individuais e disponíveis. Deve defender, portanto, apenas os interesses que sejam vitais, importantíssimos à coletividade ou uma pessoa, tão importantes que a sociedade ou a pessoa não poderia, desse bem interesse, dispor, abrir mão ou mesmo que quisessem. Assim, o promotor de justiça não defenderá o credor contra um devedor caloteiro. O dinheiro crédito é algo disponível a qualquer pessoa. Entendeu? Como viu o MP, cabe fiscalizar a legalidade da atuação, de todos os poderes, desde o executivo, o próprio legislativo e até mesmo do judiciário. Dentre as funções institucionais do MP, destacam-se as de zelar pelo efetivo respeito dos poderes e dos serviços de relevância pública, aos direitos assegurados nesta Constituição, provendo as medidas necessárias à sua garantia. E mais, cabe-lhe também promover o inquérito civil e a ação civil pública, inquérito civil e ação, para a proteção de patrimônio público e social do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, ou seja, apurar e cobrar as responsabilidades sempre que o patrimônio público e social ou o meio ambiente ou em qualquer outros interesses difusos e coletivos estiverem necessitando da proteção legal. Veja que o Ministério Público apurará a infringência, promoverá junto ao Judiciário a ação civil para obter a condenação, reparação dos responsáveis. Veja que até a constitucionalidade de leis e normas, atos administrativos do Legislativo e do Executivo estão sob a direta fiscalização do MP, pois aquela instituição cabe promover a ação de inconstitucionalidade ou representação
para fins de intervenção da União e dos Estados nos casos previstos nesta Constituição. Bom, isso aqui termina o conteúdo de fiscalização pelo MP. Falou do ação, né? O próximo conteúdo é sobre controle judicial da administração pública no direito brasileiro, né? Vai falar o que está escrito no CF e algumas leis, talvez. Tchauzinho.